Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e nutricionista. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês já pensaram sobre isso, vocês já se perguntaram e observam. É o seguinte: por que algumas pessoas comem muito e elas permanecem com o peso ideal? Por que algumas pessoas comem pouquinho e elas estão sempre acima do peso? Por que algumas pessoas passam bem com alguns tipos de alimento e outras não, outras passam muito mal com alguns tipos de alimento? O que acontece com esses organismos? O problema é o alimento? Bom, em relação à qualidade de alimentos, em relação a tipos de alimentos, isso é um pouco mais específico que vai ficar para um outro vídeo. O que eu quero conversar com vocês hoje é a individualização das refeições, individualização da qualidade de vida, do sono. Essa individualização, quem vai ditar isso para você é a sua genética. A sua genética, ela é responsável em fazer a formação, reações, metabolismos, tudo o que acontece dentro do seu organismo. Lembre-se que nós temos a genética dos nossos pais, então vem 50% da sua mãe e 50% do seu pai. Isso em você pode se expressar de maneiras diferentes. Se você se comparar, por exemplo, com as pessoas da sua família, os seus irmãos, vocês podem, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, você ter reações completamente diferentes, porque você tem uma expressão gênica diferente do que tem o seu irmão. Então, a gente vê muito isso. Tem pessoas que abusam de álcool, abusam de fumo, abusam de drogas e elas não têm grandes consequências no organismo dela. Isso, a responsabilidade é da genética. E algumas outras pessoas comem muito bem, se alimentam super, as pessoas elas fazem exercício físico, elas têm uma qualidade de vida e elas têm sempre algum problema físico, algum problema de saúde, algum problema emocional. Como que isso pode acontecer? A expressão gênica, ela pode ser silenciada ou ela pode ser incentivada a se expressar dependendo daquilo que você está comendo, de como você está se comportando, do seu sono, do seu estresse, da água que você toma. Como se fosse uma bomba relógio. Você pode ter genes ali que podem se expressar para você desenvolver uma doença, mas porque você tem uma boa alimentação, você pode fazer esses genes ficarem silenciados. E ao mesmo tempo, se você tem uma boa genética, mas você está utilizando uma alimentação ou uma qualidade de vida está muito baixa, está péssima, você pode começar a fazer uma degeneração no seu corpo, mesmo tendo os seus genes todos a seu favor. Então influencia muito os hábitos, o tipo de alimentação. E aí eu posso te dizer uma coisa que também é um pouco preocupante. Existem pessoas que elas desenvolvem alergias ou já têm alergias genéticas por alimentos saudáveis, considerados saudáveis. Essa semana mesmo eu tive acesso a um exame genético, um laudo de uma paciente que ela tem uma qualidade de vida ótima, ela tem uma alimentação maravilhosa, mas ela desenvolveu endometriose, ela desenvolve hipotiroidismo, mesmo com tudo ok, se você for ver toda a vida dela, exercício físico, tudo certinho. Mas o que aconteceu? No mapeamento genético dela, apareceu que ela tem alergia, por exemplo, à aveia, à maçã, a diversas castanhas, a grãos, que era a base da alimentação dela. Ou seja, ela estava brigando com a genética dela. A partir do momento que ela teve acesso a esse laudo, ela consegue agora fazer uma refeição e fazer uma dieta que ela vai ser favorável aos genes dela. E isso é o melhor dos mundos. Se todo mundo pudesse ter esse alcance de poder fazer esse mapeamento genético, ótimo, maravilhoso. Mas nós, na terapia ortomolecular, nós já trabalhamos com silenciamento genético das primeiras técnicas que a gente utiliza, que são as técnicas de desintoxicação.
Então, quando você pega um laudo genético, que você vê os alimentos que são indicados para aquela pessoa, a gente começa a ver um padrão. Esse padrão, ele sempre vai ter alguns elementos e alguns alimentos que são comuns para todos, que fazem com que você não degenere as suas células, que você não faça com que a aceleração dos processos de degeneração genéticos. E no final desse vídeo eu vou falar para vocês quais são esses super alimentos. Agora voltando aqui, entendendo mais um pouco. Ok, se eu começo então a modificar os meus hábitos, eu começo a modificar o meu tipo de alimentação e vou ser um pouco mais favorável ao meu genética, ao meu organismo, eu vou tudo aquilo que estava programado para acontecer em algumas idades, você pode jogar isso muito mais para frente ou então nunca isso acontecer com você. E dentro da terapia ortomolecular, nós trabalhamos com a dieta do tipo sanguíneo, que ele é uma base de uma dieta já utilizando a genética. Como que foi estudado isso? Pegou o sangue, um tipo de sangue, e colocou-se a proteína de alguns alimentos, de uma lista de alimentos, neste sangue, desse tipo sanguíneo, e observou-se a reação. O que acontecia com esse sangue? Se esse sangue ele coagulava, isso quer dizer que ele teve uma reação alérgica àquela proteína daquele alimento, aquele alimento entra como nocivo. Se aquele sangue ficou mais fluidificado e ele aceitou, ele incorporou aquela proteína, isso quer dizer que ele não tem alergia. E se ele não modificou, é que ele é neutro, ok? Claro que nós temos individualizações, né, desses tipos de alimento para algumas pessoas. Então, por exemplo, se para um sangue A não existe uma grande coagulação para glúten, eu não vou liberar, falar então come glúten à vontade. Não é desse jeito, porque se você repete muito o mesmo tipo de alimento, que é o que acontece na nossa dieta, né, ocidental, você repete alguns tipos de alimento todos os dias, a tendência é que o seu corpo vá desenvolver uma alergia contra aquele alimento. Quando você nasceu, você não tinha alergia de várias coisas e com o tempo você vai desenvolvendo, é pelo tanto de exposição que você tem àquele alimento. E se aquele alimento ele vem carregado de um excesso de agrotóxico, um excesso de produtos químicos, esse alimento, como ele vai ser preparado, tudo isso pode interferir no processo alergênico no seu corpo e você desenvolve. Qual é a dica então que eu já posso dar para vocês agora? Não repitam o mesmo alimento todos os dias, dê intervalos, varie a sua alimentação. Se um dia de manhã, por exemplo, num café da manhã, você comeu uma tapioca, no outro dia você come um cuscuz, no outro dia você come uma batata doce, no outro dia uma mandioca. Nunca repita a mesma qualidade de alimento todos os dias. A tendência é que o seu organismo comece a desenvolver alergia a ele. Então isso já é uma dica para você, ok? E voltando aqui para a dieta do tipo sanguíneo, nós temos alguns alimentos que eles são base das alergias de cada tipo sanguíneo. Para o sangue A, a base alergênica é a carne vermelha. Para o sangue O, a base alergênica é o glúten. Para o sangue B, pasmem, a base alergênica é frango e milho. Mas o sangue B é um sangue maravilhoso, tá? Quando vocês forem estudar mais sobre isso, vocês vão ver que ele tem vários alimentos que são liberados. É um dos melhores. E o sangue AB é uma incógnita. Então você precisa tanto tirar os alergênicos do A quanto os alergênicos do B. Então, evitar carnes vermelhas e evitar o frango e o milho. E aí para o sangue A sobra-se as alternativas de proteína animal, o ovo, o peixe. Mesmo assim, precisa se observar se essa pessoa tem tolerância ou já desenvolveu intolerância, já tem intolerância ou tolerância para esses alimentos, ok? E mais do que
a gente ter regras para cada tipo sanguíneo é uma base. A gente vai experimentar, tirar esses alimentos por 30 dias pelo menos e você anotar todos os sintomas que você tinha antes de começar a retirada disso e depois de 30 dias o que foi que melhorou para você. Eu posso dizer da minha experiência. Se eu começo a relaxar e a comer mais alimentos com glúten, não que eu sou proibida, mas se eu começo a, pelo menos uma vez por semana, tem um mosquitinho aqui. Outro dia eu tava gravando aqui, veio um mosquitinho, quase entrou no meu nariz. Aí imagina a cena, né? Então, se eu começo a comer muito glúten durante a semana, por exemplo, eu já começo a perceber nas minhas roupas que começa a ficar mais apertada na região abdominal. Eu fico com a barriga mais inchada, eu percebo, sabe aquela sensação? Quando você tá bem assim, teu corpo inteiro tá numa harmonia, não tem uma coisa que tá te chamando a atenção, a não ser que você tá recebendo um carinho, um abraço. Mas quando tem alguma coisa que chama a sua atenção, fica na minha cabeça assim, ai, minha barriga, tem uma coisa na minha barriga, sabe? Vai chamando a sua atenção, tem alguma coisa ali que não tá processando direito. Você presta atenção naquilo, você tira o que possivelmente pode ser seus alergênicos e muitas coisas podem melhorar. Lembra que lá no primeiro vídeo, uns vídeos atrás eu falei sobre que eu tinha prisão de ventre? Tirando o glúten, não existe isso. O intestino fica maravilhoso. E então, mesmo que não dê nos meus exames, mesmo que não apareça no meu mapeamento genético, o meu corpo não gosta desse tipo de alimentação. Não é o que eu quero, não é o que a minha boca quer. É como eu me sinto depois que eu como alguma coisa. Aquilo para mim me faz muito bem, eu fico cheia de energia, durmo bem, eu fico com a pele maravilhosa, ok? Aquilo me faz bem. Agora, se eu como alguma coisa e naquele dia minha energia vai lá para baixo, eu não durmo legal, fico com gases, gosto estranho na boca, pesquisa, faz uma lista daquilo que você comeu no dia, retira aqueles alimentos durante o mês. E você vai perceber como você vai se conhecer sem precisar gastar 2.000, 3.000 reais num exame genético, tá? E agora, aqui no finalzinho do vídeo, eu já vou explicar para vocês quais são os alimentos que eles aparecem em todos os tratamentos que a gente faz para a pessoa evitar ter expressão genética, que é o polimorfismo, né? De uma maneira que vai prejudicar o organismo dela, tá? Esses alimentos são ômega 3, brócolis, as brássicas. O que são as brássicas? Repolho, couve-flor, couve-manteiga, rabanete, nabo. Esses alimentos, eles contêm uma substância que é extremamente benéfica para evitar a expressão gênica incorreta. Então, são alimentos incríveis. E um que está sendo muito falado e que a gente incorporou mesmo no dia a dia para tudo, eu até vou ensinar umas receitinhas para vocês que eu faço, porque eu não gostava, é cúrcuma e açafrão. Eu tenho plantado já em vaso. Se você não tiver quintal, coloque em vaso, coloque em jardineira. Ele dá uma folha linda, um pendão de flor branca, lindo, lindo, lindo. Quando começa a secar essas folhas, você tira a raiz, você lava a raizinha, corta em pedacinhos, pode até congelar para durar para o ano todo e bate no liquidificador para você fazer o seu suco verde. Ah, não gosto, não tem problema. Você bate, deixa ele, coa, pega aquele líquido e coloca uma colherzinha daquele líquido no seu café ou no seu leite. Se você não gostar também dessa maneira, não tem problema, cozinha com o pó mesmo de cúrcuma, de açafrão, o arroz integral, a quinoa, em todos os legumes que você for fazer. Então, pega um prato por dia que você vai cozinhar e você tempera com açafrão. O correto é que para a gente ter o benefício,
você consuma o açafrão, a cúrcuma com pimenta preta ou pimenta caiena. Ela vai melhorar essa absorção da curcumina, que é o que a gente precisa, que é um anticancerígeno, uma antidegeneração de células. Ele não deixa replicar células tumorais. Então ele é incrível esse alimento. Qual é a quantidade que vai fazer isso? Colherzinha de chá, uma colher de chá. Eu geralmente eu tomo leite vegetal, coloco uma colher de cúrcuma, ele fica bem amarelinho, uma colher de óleo de coco, e aí eu já dei o nome disso de Golden Milk. Eu utilizo esse leite pelo menos umas 3 vezes por semana, para não ficar repetindo todos os dias. E no alimento, nas refeições, eu coloco como um tempero, principalmente no arroz integral, que, convenhamos, é o arroz que a gente pode comer, mas ele é estranho para o nosso paladar. Quanto mais tempero eu coloco nele, ou eu faço ele junto com lentilha, eu faço junto com ervilha, com milho cozido, para ele ficar parecendo um risoto, para mim é mais palatável. Eu gosto mais assim do que comer ele, aquele tradicional arroz e feijão. E quando você coloca o açafrão, ele fica bem saboroso, fica bem amarelinho, é bem gostoso. Então esses são os alimentos principais: ômega 3, brócolis, todas as brássicas e cúrcuma. Olha que incrível, gente. E aí você não precisou fazer exame nenhum e você já tá aqui com dicas para você mudar a sua alimentação e mudar todos os sintomas que você pode estar sentindo por conta de intolerâncias. E fora isso, você não precisa você ver os resultados agora. Você vai estar evitando degenerações que poderiam acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Aquilo que aconteceu com seu pai, com a sua mãe. Como é que eu vejo isso, por exemplo, na minha vida? Eu vejo os meus pais, que eles já desenvolveram pressão alta, colesterol alto. Meu pai teve já infarto cardíaco. Então a gente vê como é que são os nossos pais. Você já começa a pensar, poxa, então eu preciso cuidar para eu não desenvolver na mesma idade. Meu pai, ele já teve intercorrência cardíaca com 42 anos, né? A minha mãe já começou a ter pressão alta também com 40. E aí eu já venho fazendo tudo isso e eu chego agora na idade que eu estou e eu não apresento absolutamente nada do que eles apresentam. Então isso não é mágica, isso é hábito, isso é o todo dia, isso é você estar cuidando para você não precisar tomar remédio, sabe? Que é o que a gente vê, infelizmente, o que a gente vê na classe mais baixa é alguém pegando a aposentadoria e deixando totalmente na farmácia e levando sacolinhas de remédio para casa. Pessoas dependentes, as pessoas elas não podem, muitas vezes, elas evitam fazer um passeio, fazer algo assim agradável, porque ela tem, eu tenho que lembrar, não é porque eu preciso tomar remédio, não é porque se eu tomo esse remédio eu faço xixi o dia inteiro. Pensa na qualidade de vida que você pode ganhar. Se você começa a cuidar agora, você vai estar melhor daqui a 5 anos, você vai estar muito melhor daqui a 10 anos. Então, mesmo que você pense que você precisava que acontecesse algo rápido, né, um resultado rápido, que você não vê esse resultado rápido agora, mas pense que você está fazendo um depósito para o teu futuro. Então são dicas básicas, coisas práticas que você pode estar fazendo, que você pode estar melhorando o futuro, o seu futuro. E para aquelas pessoas que querem ter filhos, eu não estou falando só aqui das mamães não, estou falando dos papais também, porque a nossa carga genética ela vem da mãe e do pai e é no momento da concepção que isso acontece. Então se eu tenho um pai que ele está saudável, você tem uma mãe que está saudável e tem uma gestação que vai ter todos esses nutrientes que eu estou falando, você tem um super bebê saudável. É muito mais chance de você ter um bebê que ele tem toda a saúde neurológica, cardíaca, pulmonar, renal. É incrível como você pode, o que você faz hoje, você muda o futuro dos que virão ainda. E esse que é o meu
a minha paixão é pensar nisso, projetar isso. As pessoas que podem estar me ouvindo agora, eu posso estar influenciando a vida dos próximos bebezinhos aqui desse planeta. Então eu agradeço muito para quem ficou comigo aqui até o final e a gente se encontra em breve. Até mais!